Gente amada, gente querida, você que curte o meu trabalho, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Foco no Afeto. Hoje, como sempre tenho feito, vou responder a mais uma questão de uma querida dentre vocês. E a questão dela é a seguinte: estou sofrendo muito com uma questão relacionada com o meu pai e gostaria muito de te ouvir sobre o assunto. Ele e minha mãe têm uma relação bem ruim, sem carinho, sem afeto, e de uns anos para cá parece que acabou até a amizade entre eles. Basicamente pagam as contas e só. Sou filha única e desde a infância nunca tive muitas demonstrações de carinho do meu pai. Sempre foi meio frio e isso seguiu na minha adolescência e até hoje. Percebi que, com o passar dos anos, eu fui crescendo profissionalmente, ganhando reconhecimento, e com 22 anos eu já ganhava mais do que ele, ganhava mais dinheiro do que ele. Sempre quis proporcionar uma vida melhor para eles e dar orgulho, mas parece que ele se sente inferiorizado, ao invés de ter orgulho de onde eu cheguei. Nunca me deu parabéns por nada e mostra uma certa indiferença com as minhas alegrias e conquistas. Tenho sofrido muito com a forma dele me tratar. Moro com eles, mas estou procurando apartamento para sair. Como lidar com essa situação e não sair de casa brigada com eles? Muito bem, minha cara. Vamos lá, falar um pouquinho sobre essa questão que é muito comum. Muito comum. Tenho palavras de consolo para isso. Primeira coisa, você precisa se conectar com o amor e com a gratidão que você sente por eles. E se manter nessa conexão. Primeira missão, vamos dizer assim. Primeiro passo. Essa conexão vai ajudar no seu processo de empatia. De uma certa forma, esquecendo um pouco de você, é preciso que você, entre aspas, entre na mente ou no espírito do seu pai para sentir o que ele sente o quanto possível. E, a partir daí, sentindo o que ele sente, fica muito mais fácil você saber como conversar com ele, como falar, o que não falar. Eu entendo que seja muito difícil, nessas condições emocionais em que você se encontra, exercer essa empatia. Mas se você colocar em prática meditação diária, oração diária, isso vai te ajudar muito a ter uma tranquilidade mental para que você possa fazer isso, porque exercer empatia exige uma certa disciplina mental. O ego precisa ficar quietinho e você olhando, sentindo a pessoa, você vai nela, você a sente, ok? Mais ou menos, mas você a sente. Então a primeira coisa é essa. Nessa conexão de gratidão e amor em relação ao seu pai, você está em perfeitas condições para chegar e dar um abraço nele, porque você disparou a amorosidade e a gratidão. Você está harmonizada, está no movimento de empatia, você está próxima dele. Fica mais fácil senti-lo e vai ficar muito mais fácil você dar um abraço amoroso nele. Um abraço que tem embutido nele amorosidade e gratidão por tudo que ele te fez de bom. A começar pela vida, ele contribuiu, ele e sua mãe fizeram a sua vida, trouxeram você para cá. Agora vem algumas sugestões mais práticas. A primeira delas é: não fale mais dos seus progressos, das suas conquistas e muito menos dos seus planos. Porque, de uma certa forma, não por sua causa, mas por causa das questões internas do seu pai, se você contar os seus planos, as suas ideias, enfim, os seus projetos, isso, de uma certa forma, leva um desconforto para ele. Porque ele se sente, pelo que você diz, pelo seu relato, ele se sente inferiorizado. Outra sugestão: enquanto você morar com eles, continue ajudando em casa, mas não gere expectativas de reconhecimento. Eu quero até estender aqui essa sugestão de não gerar expectativas quanto ao reconhecimento do seu pai em relação ao seu progresso, enfim, a sua vida, para qualquer comentário que você faça de coisas que você admira no pai de alguém, na mãe de alguém, para você ficar se relacionando você com eles.
Quanto menos coisas você trouxer que possam eventualmente servir de exemplo, para eles vão servir de puxão de orelha. Enquanto você morar com eles, continue ajudando em casa. Dê a sua ajuda, mas não gere expectativas quanto à resposta, ao reconhecimento por parte do seu pai em relação à ajuda que você deu. Porque a sua ajuda, sem dúvida, ajuda, mas também traz para ele um grande desconforto, que você já deve ter percebido. É preciso que você tenha essa sensibilidade, perceber isso e ser muito discreta na sua ajuda. Bastante discreta mesmo. E finalmente, minha cara, ao sair da casa dos seus pais e ir morar na sua casa, mantenha a gratidão, a amorosidade e principalmente o bom humor, porque você vai precisar de bom humor para o que vem aí. Porque é muito provável que ele não vai aceitar de boa essa sua mudança. Se o tempo fechar, e é provável que o tempo feche, tomara que não. Mas se o tempo fechar, continue brilhando o seu sol interior. Isso, falar é bonito, não é? Mas na hora é pesado, é difícil. Oração e meditação, minha cara. Isso que vai te fortalecer para você superar essas adversidades e fazer prevalecer a sua amorosidade. Continue abraçando seus pais, continue conversando com leveza, com amor e com carinho. A harmonização relacional entre vocês vem com o tempo, isso é meio que um caminho de rato nessa história. Filhos que saem de casa que os pais não desmamaram. Geralmente os pais desmamam os filhos, falam, vai cuidar da sua vida, porque você já está adulto, né? É importante que você se vire, o que é muito saudável. Mas não, o que acontece muitas vezes, quando os pais têm essas questões, eu estou rindo aqui porque a questão é inversa, né? Eu acho engraçado, paradoxal isso, não é? Mas os pais se surpreendem não preparados para esse desmame. Então, na hora que o filho sai de casa, nossa, meu Deus, mas como assim? Podia viver com a gente aqui, pô, mas já está com 40 anos, né? Não, mas não importa, pode ficar aqui até morrer, até os 80 anos, enquanto a gente viver, enfim. Isso é um problema emocional dos pais, é um problema. O amor é uma coisa, agora o que se faz em nome do amor, quando o ego joga medo e insegurança para o ego, para que o medo e insegurança rejam a relação, aí é problema. Lá dentro tem amor? Tem, mas no fundo só não interessa. O amor precisa estar, né, sendo expresso. Né? Então, só que nesse caso fica difícil para os pais. Por isso que eu digo que a probabilidade de fechar o tempo é grande. E o filho precisa manter uma inteligência emocional imensa. Perceber, olhar os pais, nesse caso, como crianças, do ponto de vista emocional. Por uma limitação, gerou-se muito apego, posse, que não tem nada a ver com amor, absolutamente nada a ver com amor. Então, isso vai exigir muita compaixão da sua parte. Meditação e oração vão ajudar demais nesse processo. Se você gosta de orar, ore diariamente para os mentores espirituais dele e pelos seus próprios mentores. Tudo isso que eu sugeri aqui, minha cara, se o seu coração aceitar, essa é a condição básica. Tudo isso que eu sugeri aqui é para ser feito com o seu foco exclusivamente no afeto. É necessário que o seu foco esteja no afeto, senão vai ser um sacrifício, uma desarmonia. Então é preciso que você se prepare com oração e também no trabalho de ressignificação do seu olhar em relação a eles. É de compaixão. O problema não é com você, não é pessoal. É pessoal do seu pai para com o seu pai. Então, quando você pensa no seu pai, você está pensando numa pessoa que tem uma certa enfermidade, entre aspas, é claro. Tem algum problema emocional não resolvido ali. Oração para os mentores espirituais dele e em seguida para os seus próprios. Meditação para que você desenvolva uma mente bastante disciplinada, no sentido de, em algum momento de tentação, que a mente vem, não, mas olha, você não está com medo disso, olha, isso não é muito seguro, e que você possa falar para sua mente, olha, dá licença, vai dar uma voltinha lá fora, que eu estou resolvendo uma questão séria aqui.
para que você possa se manter focado no afeto, minha cara. Essa é minha resposta, minha cara. Espero que traga alguma ajuda aí na sua questão. Quero agradecer demais pela sua pergunta, pela sua presença nas minhas redes sociais e principalmente pela sua preciosa energia. Quero agradecer, como sempre, aqui essas pessoas encantadoras que frequentam as minhas redes sociais, deixando aqui uma amorosidade que, como sempre falo, é de derreter. Um lembrete, pessoal. A minha mentoria em grupo online só para mulheres, que vai acontecer na plataforma Zoom, todos os domingos às 17 horas, começando dia 8 de setembro e terminando dia 29 de setembro, já está com a lotação esgotada. Por isso, como sempre faço, eu abri vagas para ouvintes que podem se inscrever a qualquer momento no link aqui embaixo na descrição desse vídeo. As vagas para ouvintes também são somente para mulheres acima de 18 anos que tenham alguma afinidade com o meu trabalho nas redes sociais, nas minhas palestras, nos meus livros. A ouvinte é uma participante que tem acesso a todo o conteúdo ao vivo durante as sessões. A ouvinte não é atendida diretamente por mim, mas vai se beneficiar com as orientações dadas às outras mentoradas. Para quem é terapeuta e gostaria de conhecer o meu critério de atendimento, essa é uma boa oportunidade. Vai ser uma alegria te ver dentre as participantes. Um beijo e até lá. Boa meditação para nós, porque é ela que nos liberta. Foco no afeto.